Oi, sexto ano. Vamos para a nossa outra aula de hoje. Vamos falar sobre vozes verbais. Hoje a gente vai falar sobre voz ativa e voz passiva. E semana que vem a gente fala sobre a voz reflexiva, porque já tivemos, outra matéria antes dessa sobre o uso dos porquês e já está bem extenso o nosso conteúdo, Então vamos lá. Para a gente saber analisar uma oração, a gente tem que saber o que é uma oração, né? E para a gente saber analisar uma oração, se ela está na voz passiva ou ativa, nós temos que saber também como descobrir o sujeito da minha oração. Então, o que é uma oração? É uma frase que contém verbo. Existem frases que não têm verbo, tipo oi, deixa eu ver outra, oi Melissa. Aí, ó, tem uma interjeição, tem um substantivo. Oi, Melissa, mas não tem verbo. Então, não é oração. Quando uma frase tem verbo, ela é uma oração. Então, não se assustem quando a tia fala, essa oração aqui, é aquela oração ali, porque a oração é frase com verbo, tá bom? E o sujeito da oração? O sujeito da oração é o termo que concorda com essa ação, com esse verbo, né? Está no singular, se o sujeito está no singular, o verbo vai estar no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo vai estar no plural. Tá bom, pessoal? Vamos ver num exemplo isso aqui? Sim, antes de dar o exemplo, deixa eu explicar. Existem orações sem sujeito, mas nós não vamos estudar isso hoje, senão vai confundir nossa cabeça. Vamos falar só das que têm sujeito, certinho? Então, o primeiro exemplo que eu pus aqui foi Pedro ama gatos. Para a gente achar o sujeito dessa oração, a primeira coisa eu tenho que achar o verbo. Qual é o verbo dessa oração? Pedro ama gatos. É ama, do verbo amar. Para eu saber quem é o sujeito, eu pergunto quem para o meu verbo. Quem ama gatos? Pedro, não é? Quem ama gatos aqui não é o Pedro? Então eu digo que Pedro é o sujeito da minha oração. Vou botar aqui de outra corzinha para vocês, outra de verde, ó. Pedro ama gatos. Muito bem, achei o meu sujeito. Nessa oração aqui, ó, Pedro e Ana amam gatos. Qual é o verbo? Amam. Isso aí, ó, consegui ouvir daqui. Alguém deu um grito. Pedro e Ana amam gatos. Quem... Não, só que tem que falar de vermelho, Melissa. Quem amam gatos? Pedro e Ana. Então, Pedro e Ana é o meu sujeito. Facinho, não é? De achar o sujeito. Qual o verde que eu usei? Esse aqui. Agora vocês sozinhos aí. Aquelas estrelas formam uma constelação. Cadê o verbo dessa oração, gente? Formam, do verbo formar. Então, formam é o verbo. Aí eu pergunto para o verbo, quem formam uma constelação? Aquelas estrelas. Então, aquelas estrelas é o sujeito da minha oração, certinho. Agora você já sabe como encontrar o sujeito de uma oração. Primeiro acha o verbo e depois pergunta a ele quem. Quem é o responsável, né? Quem está concordando com aquele verbo. Certinho? Agora a gente já pode falar sobre vozes verbais. Hoje, como eu já te falei ali acima, anteriormente, nós só vamos falar sobre voz ativa e voz passiva. Reflexiva não é hoje não, senão vai ficar muito extenso o nosso conteúdo. Mas nós voltaremos semana que vem na reflexiva. Então, vamos ver aqui duas orações. Eu posso falar assim, gente, Louise rasgou os papéis. Mas eu também posso falar isso de uma maneira diferente. Os papéis foram rasgados por Louise. Essa oração aqui está na voz ativa e essa aqui na voz passiva. Dá pra gente perceber uma diferença, né? Parece que essa frase está sendo falada daqui para cá, mas quando eu falar lá daqui para lá, ela fica na voz passiva. Louise rasgou os papéis, na voz ativa. Os papéis foram rasgados por Louise, voz passiva. Qual é a característica da minha voz passiva? A primeira que eu vejo de cara é que ela tem uma locução verbal. O meu verbo rasgou, virou, foram rasgados. Porque no caso aqui, ó, Louise
é quem tinha rasgado os papéis, né? Nesse caso aqui, ainda é Louise que rasgou os papéis, só que eu falei de uma maneira diferente. Os papéis foram rasgados por Louise. Vejam aqui, gente, vamos analisar aqui. Qual é o meu sujeito nessa oração? Achei o verbo, rasgou. Eu pergunto o que para o verbo, para eu achar o sujeito? Quem, né? Quem rasgou os papéis? Louise. Então, Louise é o meu sujeito agente, ou seja, é quem está agindo, é quem está fazendo essa ação de rasgar o papel, os papéis, no caso. Então, quando o meu verbo está na voz ativa, o meu sujeito é um sujeito agente. O meu sujeito é quem está realizando a ação, então a minha oração está na voz ativa e eu tenho sujeito agente. Quando eu estou na voz passiva, gente, olha só o que acontece. Que interessante. Eu achei que a locução verbal foram rasgados. São dois verbos trabalhando como se fossem um só, né? Foram rasgados. Eu pergunto, quem foram rasgados por Louise? Os papéis. Então aqui o meu sujeito é os papéis, certinho? Mas é os papéis que... Os papéis é quem está rasgando alguma coisa? Não, os papéis estão sofrendo a ação de ser rasgado. Quem rasgou foi Louise. Então os papéis não deixam de ser sujeito, eles são sujeito. Só que eles são... os papéis é um sujeito que sofre uma ação. Ele não faz uma ação. Ele sofreu a ação de ser rasgado. Eu digo que é um sujeito paciente. O paciente no hospital, ele não está sofrendo. Vamos memorizar assim, ele está sofrendo, ele quer ficar bom, ele sofre, ele leva injeção, né? Ele está ali querendo ir embora. Então, ele é um paciente, ele está sofrendo. O paciente, ele sofre a ação. Vamos memorizar assim. Os papéis aqui é sujeito, mas é um sujeito que está sofrendo a ação de ser rasgado. Na minha voz passiva eu tenho um sujeito paciente, mas eu tenho também alguém que está agindo. Quem age aqui? É Louise que está rasgando. Então eu digo que por Louise é o meu agente da passiva. Antes de você dar um grito aí, não entendi nada, professora. Veja aqui, na minha voz ativa eu tenho um sujeito agente. Quando eu passo a minha voz ativa para a voz passiva, o meu sujeito agente vira agente da passiva. Mas ele ganha um por na frente, olha. Por Louise. Na minha voz passiva, eu tenho o sujeito paciente, né? Que é o sujeito que não faz a ação. E eu tenho um agente da passiva, que é a pessoa que faz a ação e sempre começa com por, ou pelo, ou pela. Vamos ver tudo de novo aqui em outro exemplo, para ficar bem memorizado. O projeto social muda a vida de todos. Vou ajeitar minha câmera aqui, ó, ficar mais perto. Isso. O projeto social muda a vida de todos. Achei o verbo muda. Quem muda a vida de todos? O projeto social. Então, o projeto social, vou copiar aqui, ó. Ele é o meu sujeito agente. É ele quem... Desconfigurei tudo aqui. É ele quem está agindo. É ele quem está mudando a vida de todos, não é? Então, o projeto social aqui, gente, é o meu sujeito agente. E vamos ver aqui. Eu posso falar, o projeto social muda a vida de todos, né? Está na voz ativa, mas eu posso falar isso na voz passiva. A vida de todos é mudada pelo projeto social. É como se eu estivesse falando daqui para lá, ó. A vida de todos é mudada pelo projeto social. Vejam, gente, que o projeto social aqui era sujeito a gente. Ele vai virar agente da passiva aqui, ó. O projeto social. Só que eu falei que agente da passiva começa com pelo, pela ou por, não é?
Aqui é pelo projeto social. Tá dando para acompanhar aí? Quem tiver dúvida, depois volta o vídeo, assiste de novo com mais calma, fazendo anotações. Mas vamos juntos aqui para a gente tirar as dúvidas. Vamos achar o sujeito dessa oração que está na voz passiva. Eu achei o verbo. A locução verbal é mudada. Quem é mudada pelo projeto social? A vida de todos. Achei o meu sujeito. Ok. Isso eu já sei, tia. Muito bem. Então você já sabe 50% da matéria. Esse sujeito, ele está realizando a ação de mudar ou é o projeto social que está realizando a ação de mudar? Esse sujeito, ele está sendo mudado, né? Ele não está realizando a ação de mudar. Então ele é um paciente, ele está sofrendo a ação está acontecendo com ele. Então eu tenho um sujeito paciente que é a vida de todos e eu tenho um agente da passiva que é pelo projeto social. Vejam, mais uma vez eu falo isso, que o sujeito agente, ele se transforma em agente da passiva. Aqui na voz ativa eu tinha um sujeito agente. Na voz passiva, o meu sujeito agente continua sendo agente, mas é um agente da voz passiva. Só o nome que é difícil, mas isso não é difícil não. Conforme a gente for fazendo, vai ficando bem mais fácil, bem mais claro. Tudo é uma prática, tá, pessoal? Vamos fazer o terceiro exemplo. Meu cachorrinho comerá ração especial. Ok. Qual é o sujeito daqui? Quem comerá ração especial? Meu cachorrinho. Muito bem. Então, o meu cachorrinho é o meu sujeito agente. É ele que está agindo, é ele que está comendo, não é? Ou que irá comer, no caso, porque está no futuro. É ele que irá comer a ração especial. Muito bem. Vamos ver aqui. Quem é o sujeito dessa oração? A ração especial será comida por meu cachorrinho. Quem será comida? A ração especial. Então, a ração especial é o meu sujeito dessa oração aqui. Vou botar Ctrl V. A ração especial. Muito bem. Esse sujeito aqui, a ração especial, está executando a ação de comer? Ou ele está recebendo, sofrendo a ação de ser comido? Ele está sofrendo a ação. Se ele sofre, ele é um paciente, um sujeito paciente. Eu chamo assim, de sujeito paciente. E quem é que está agindo nessa oração aqui? Por meu cachorrinho. Escrevi certinho. Por meu cachorrinho. Resumindo, pessoal. Consegui? Consegui. Na voz passiva, eu tenho uma locução verbal, eu tenho um agente da passiva, que é quem age, e eu tenho um sujeito paciente, que é um sujeito que não está executando a ação, ele está sofrendo a ação. Na minha voz ativa, eu tenho um sujeito que pratica a ação. Então, sempre que você olhar uma frase, e essa frase, essa oração, vamos chamar de oração que é mais chique, é mais evoluído, né, para o 6º ano. Olha aqui, ó, Pedro ama gatos. Nessa oração aqui, Pedro é o meu sujeito agente. Ele que executa a ação de amar os gatos. Mas se eu falasse assim, ó, gatos são amados por Pedro. Vamos analisar essa oração aqui? Pedro, professora. Vamos analisar. Pedro é o meu sujeito agente. Aqui, Pedro virou o meu agente da passiva. Ó. Começou por Pedro. Ama virou são amados. Né? Virou uma locução verbal, são amados. A mesma coisa que aconteceu aqui. E desconfigurei minha frase toda.
A mesma coisa que aconteceu aqui, ó, no meu cachorrinho comer a ração especial e a ração especial será comida por meu cachorrinho. Eu tinha sujeito agente em um, no outro tem o sujeito paciente e agente da passiva. Sujeito paciente e agente da passiva eu só tenho na voz passiva. Sujeito agente eu só tenho na voz ativa. O agente da passiva, ó, botei uma colinha aqui, sempre é introduzido na oração através da preposição pelo, pela ou por. O agente da passiva, gente, sempre vai começar com por, ó, por. Vamos ver aqui em cima. Pelo, ó. Vamos ver no outro ali. Por, Louise, ó. Meu agente da passiva sempre começa com por ou pelo. E nessas orações aqui pra gente terminar. Me diga aí, qual é a oração na voz ativa? É aquela que tem um sujeito agente, um sujeito que está praticando a ação. É essa aqui, ó, a menininha mordeu o picolé. Eu tenho mordeu, o verbo, eu pergunto, quem mordeu? A menininha. Ela está praticando a ação? Sim, ela que mordeu, né? Que deu uma dentada no picolé. Então, essa oração aqui chama voz ativa, porque o meu sujeito, ele é agente. E aqui, o picolé foi mordido pela menininha. É essa oração aqui, só que passada para voz passiva. O picolé continua sendo sujeito, se torna sujeito agora, né? Eu pergunto, quem foi mordido? O picolé. Ok, esse aqui é o meu sujeito, mas ele está mordendo alguém ou ele foi mordido? Ele está sofrendo, então ele é o meu sujeito paciente. E pela menina, vira o meu agente da passiva. Quem era sujeito agente se torna agente da passiva, começado sempre por, pelo ou pela. Certinho, pessoal? Não se assustem porque é meio assustador mesmo, né? Mas eu tô pedindo para vocês não se assustarem com essa matéria, porque a primeira impressão é essa, assim, que a gente vê, ah, meu Deus, a gente acha que não vai conseguir, mas vão sim. Os exercícios estão bem mais simples no livro. A explicação é mais difícil do que os exercícios, tá bom? Então, um beijo para vocês. Façam lá os exercícios da página 65, só o exercício 2 e 3. Tá ok, pessoal? E depois eu vou disponibilizar o gabarito, você corrige e a gente vê a quantidade de erros e acertos. Tenho certeza que você vai acertar tudo. Vai arrasar. Um beijo, qualquer dúvida me chamem no zap.